Cuidado, o Deus que você adora pode ser fruto da sua imaginação. Já pensou sobre isso? E isso é algo muito perigoso. Sim, eu creio que muitas pessoas hoje que acham que estão adorando a Deus, na verdade estão adorando a uma versão personalizada que elas mesmas fizeram de Deus, fruto dos seus anseios, dos seus desejos, das suas próprias projeções, daquilo que elas querem lá no seu coração e colocam aquilo como se fosse de Deus. Você consegue perceber isso? E o pior é que quem faz isso, muitas vezes não percebe que está fazendo isso. Acabou sendo seduzido pelas próprias paixões e pelas próprias vontades do coração. Cai num engano e assim muitas vezes leva outras pessoas também por um caminho que não é necessariamente o caminho de Deus. Fica comigo para que você não caia nesse engano. Fica comigo com a sua atenção aqui, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. E essa reflexão justamente me vem a partir de um relato, de um depoimento do apóstolo Paulo. Uma certa vez, quando ele estava depondo num tribunal na cidade antiga de Atenas, lá na Grécia. E eu quero, antes de lermos o texto bíblico, te falar um pouquinho do contexto para o qual o apóstolo Paulo estava falando essas palavras que nós vamos ler. Talvez você já saiba um pouquinho, pudesse até complementar, mas na cultura grega, a fé dos gregos era politeísta. Ou seja, eles não acreditavam em um único Deus, eles acreditavam em vários deuses. Tinham, por exemplo, o panteão, que era um conjunto de aproximadamente 12 deuses, os principais, né? E que eles acreditavam que habitava lá no Monte Olimpo, e nesses deuses eles acreditavam. E todos os deuses dos gregos eram deuses antropomórficos. O que significa essa palavra, antropomórficos? Significa que eles tinham formas, sentimentos e até comportamentos humanos. Ou seja, era mais ou menos a figura humana, só que projetada para os deuses. Eles tinham ciúmes, tinham inveja, tinham ódio, amor, eles tramavam, traíam. Tem cada história na mitologia grega que a gente fica abismado. Inclusive algumas bem interessantes até que fazem a gente pensar. Mas tudo exatamente como os seres humanos. No entanto, esses deuses eram supostamente imortais, reinavam sobre as forças da natureza, segundo eles controlavam o sol, a chuva, os rios, o mar, o vento, a fertilidade das coisas. Por exemplo, desses deuses, eu não vou citar todos, apenas alguns, havia, por exemplo, Afrodite, deusa da beleza e do amor. E esses deuses, essa cultura grega, especialmente pela filosofia, influenciou muito a nossa cultura até hoje, influencia, por exemplo, a palavra Afrodite, que era considerada deusa da beleza, você lembra, por exemplo, de afrodisíaco, É dali que vem a origem. Havia Ares, deus da guerra, por exemplo, de onde vem a palavra arena, de batalha, por exemplo, Havia Atena, deusa da sabedoria. Havia Eros, o deus do amor, de onde vem a palavra erótico, por exemplo. Até hoje usamos isso. Havia as deusas Heras, e olha só que interessante, segundo a cultura deles, as Heras, não horas, eram deusas que representavam as estações do tempo, do ano. De onde vem, por exemplo, ou como é o nome das 24 divisões do nosso dia? As horas, por exemplo, influência de lá. Tinha Poseidon, que era considerado o deus dos mares, e Zeus, para resumir aqui, que era o deus dos deuses do panteão, que era o chefe de todos. E esses deuses, segundo a mitologia grega, eles precisavam sempre ser agradados, eles precisavam ser mantidos de bom humor, porque senão eles fariam algo de muito ruim para o ser humano, Mandariam pestes, mandariam castigos. Essa relação do povo com os deuses era uma relação meio assim de ter que ficar agradando o tempo todo, tipo uma relação quase meio que patológica, assim, de um pai muito carrasco, sabe, que o filho tem medo e tem que sempre ficar agradando, porque tem medo que senão o pai faça alguma coisa de má para o filho. Mais ou menos assim era essa relação. E esses deuses exigiam veneração, culto, essa adoração constante através dos rituais, das orações, das celebrações que o povo tinha que fazer para adorar esses deuses. Tinham que dar oferendas, sacrifícios de alimentos, animais
ou bens materiais mesmo nos altares edificados, né, para que esses deuses ficassem satisfeitos, ficassem apaziguados, não se zangassem, né, para não mandar nenhum castigo para o ser humano. Ou seja, olhando para esse contexto, inclusive eu digo assim que, não sei se você concorda comigo, não é difícil perceber que esses deuses, a mitologia, por todo o valor, mesmo o valor histórico que ela tem, são projeções humanas de Deus colocado para deuses. Ou seja, em palavras bem simples, não é difícil perceber que tudo isso é criação humana da própria cultura humana. E agora, no meio desse contexto, o apóstolo Paulo, discípulo de Cristo, judeu, seguidor de um único Deus, conforme o Antigo Testamento, estava na cidade de Atenas, esperando Silas e Timóteo, que haviam tido problema em outra cidade. Paulo já se adiantou para Atenas, e ele estava esperando então em Atenas, e adivinha o que Paulo, nesse tempo que ele está esperando em Atenas, vai fazer? Não vai fazer outra coisa do que pregar o evangelho que ele conhecia, falar de Deus para o meio daquela cultura. E olha só que interessante, então Paulo vai falar de Jesus, do único Deus, para o meio daquela cultura. E vamos olhar o texto bíblico então agora por partes. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 16 ao 34, mas vamos dando uma olhada por partes. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Vejam só, Paulo aqui se sentia incomodado na cidade de Atenas com toda aquela idolatria que ele estava vendo. Também pudera, ele como judeu, né, monoteísta, agora no meio daquela cultura ficava incomodado. O coração dele ficava perturbado com toda aquela idolatria. Ele pregava na sinagoga, diz aqui, na sinagoga, ou seja, se reuniam os judeus, era como se fosse a igreja dos judeus, ali ele tinha uma certa afinidade, mas ele também pregava na praça para os não-judeus, ou seja, para todas as pessoas que estivessem por ali. Inclusive, só a título de curiosidade, a praça aqui, sabe como é que é no original? Ágora. Inclusive, né, Jonas, me ajude, é o nome que dá ali no Perini, né, aquela praça justamente provavelmente inspirada nessa visão. E a praça, Ágora ali, era o lugar de encontro do comércio, dos negócios, onde as pessoas se encontravam para fazer os negócios, discutir e tal. Era um centro, digamos assim, que borbulhava da cidade. E ali Paulo discutia com filósofos, estoicos, epicuristas, de várias correntes filosóficas, e todos esses que buscavam a felicidade, a paz interior, especialmente essas duas correntes filosóficas, através da virtude, do autoconhecimento, do poder racional, eles achavam que de alguma forma eles conseguiriam chegar a essa vida plena, essa felicidade. E Paulo ali discutia com eles, né? E interessante que Paulo foi chamado por eles de tagarela. Eu acho interessante a palavra que a Almeida, nossa tradução aqui, escolheu para falar do tagarela, porque no grego, sabe qual é a palavra que está ali, traduzida por tagarela? Spermologos. Olha só, se você quiser chamar alguém de tagarela, pode xingar ele agora em grego, né? Spermologos diz aqui. Ou seja, o pegador de sementes. Lego, logo aqui vem de lego, de pegador, e espermo, você sabe, de sementes. Então, aquele que pega qualquer sementes. A ideia que está por trás desse xingamento para Paulo aqui é aquele assim que cata qualquer ideia como uma galinha catando milho, sabe? Joga qualquer coisa para ela, ela sai catando. Isso eles estavam xingando Paulo. E depois sai por aí cacarejando todas as ideias sem entender. Assim eles estavam xingando Paulo aqui. Mas fecha esse parênteses aqui, né? Essa era a compreensão deles, mas eles dizem isso porque Paulo estava diferindo daquilo que eles acreditavam. Daquele contexto politeísta, parecia que Paulo estava pregando deuses estranhos. Eles não estavam entendendo bem o que Paulo estava pregando. E aí segue no versículo 19 ao 21. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo:
podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos de Atenas e os estrangeiros residentes ali não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Estavam todos ali sempre ávidos, né, para saber as novidades, saber o que estava acontecendo. E tiraram Paulo então ali da ágora, da praça da cidade, e levaram ao Areópago, outra estrutura da cidade de Atenas, do contexto grego, muito importante. O Areópago é como se fosse uma mistura do que hoje nós chamamos de fórum, prefeitura, câmara da cidade. Era onde se tomavam as decisões importantes da cidade. Era o tipo Supremo Tribunal, o Conselho da Grécia Antiga. Era conhecido pela sua integridade, né, e ali se reuniam os anciões de Atenas para tomar as decisões importantes. Julgar questões religiosas, julgar crimes, inclusive, assuntos de Estado. Ali era tomada essas decisões, no Areópago. E para lá que eles levaram Paulo. E sabe, quando eu li esse texto bíblico, antes de pesquisar com mais profundidade, eu sempre imaginava o Areópago como uma sala grande, né, com bancos, cadeira, o pessoal sentado, mas sabe que não. O Areópago era uma estrutura rochosa, tipo uma pequena colina ao ar livre. E justamente o nome significa isso, Aeros-Pago significa colina de Ares, o deus da guerra, né? A colina do deus da guerra. E esse lugar, mostra, eu até fui buscar uma foto para vocês perceberem. Essa colina de pedras ali era o Areópago. E ali em cima dessa colina é que eles se reuniram para fazer as suas decisões. Não era uma sala fechada. Isso me surpreendeu. Para você ter, agora em termos de contexto da Grécia Antiga, mostra a praça. É grande, né? Verdade. Ali era a Ágora. É claro que hoje a Grécia está em volta disso, né? Aqui é a cidade antiga. E esses pequenos postes que estavam aqui eram os altares, onde ficavam vários deuses. Além dos 12 que eles acreditavam que ficavam no Olimpo, ficava uma imensidão de outros deuses espalhados pela praça. Inclusive tem historiadores da época que dizem que havia mais de 3.000 divindades cultuadas ali na praça da Grécia. Inclusive alguém ironiza, dos historiadores daquela época, dizendo que é mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um ser humano, de tantos que tinham ali em Atenas. E cada estátua cada pedra dessas em cima tinha uma estátua de uma divindade. Isso ali na praça, na Ágora, né? Hoje é um sítio bonito, né? Tá florido e tal, mas naquele tempo aquilo devia ser borbulhante, fervente, assim, né? E lá em cima, na colina também, tem uma outra estrutura que a gente não vai falar tanto, mas era a Acrópole. Ali em cima está o Partenon, né, templo dedicado a deusa Atena, né, e tal, que era cultuada. Mas para nós mais importante hoje essas outras duas estruturas. E são fotos da internet, tá? Eu não conheço pessoalmente, tá? Quem sabe um dia, né? Fica a dica aí, ó. Mas vamos adiante. Então, nesse lugar que eu falei antes, o Areópago, aconteceu séculos antes uma outra coisa interessante. Deixa na figura do Areópago ali, André. Alguns séculos antes, uma outra pessoa foi julgada ali. Quero ver se você adivinha quem. Séculos antes de Cristo. Foi condenada à morte por não adorar os deuses do Areópago, os deuses gregos. Inclusive diziam que ele estava corrompendo a juventude com as ideias de um só ser superior, mais ligado às virtudes pessoais, ao cultivo das coisas boas. E ele dizia que lá no fundo deveria haver só um Deus mesmo, que fosse o bem supremo de todas as coisas. E esse homem, ali no Areópago, foi julgado e condenado à morte por envenenamento, tomando cicuta. Sabe de quem eu estou falando? Sócrates, exatamente. Foi condenado ali no Areópago, séculos antes. Justamente o filósofo eternizado, né, por Platão, o pai da filosofia conhecido até hoje. E nesse mesmo, eu digo isso a título de curiosidade, nesse mesmo lugar agora o apóstolo Paulo estava pregando o monoteísmo. Percebe a tensão que está por trás disso? Quando levam Paulo lá para o Areópago, vem cá, conta para a gente o que é isso que você está ensinando por aí. É tipo, nós já matamos alguns aí que começaram a perverter o nosso ensinamento. O que você vai dizer?
Está lá Paulo agora naquela situação, e olha o versículo 22 e 23. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, imagina ele em cima daquela rocha, todas as autoridades em volta dele, disse, Paulo começa o seu discurso: senhores atenienses, percebe o tom de formalidade aqui? Percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Olha a estratégia que Paulo usou aqui. Paulo era esperto, eu acredito, né? Porque se ele tivesse batido de cara de frente, como provavelmente fez Sócrates, o destino dele talvez seria o mesmo, né? Embora que ele estava tendo muitos problemas com as autoridades ali. Mas Paulo aqui vai com calma, vai na manha. Eu gosto de dizer aqui que ele usa a técnica do sanduíche. Você conhece a técnica do sanduíche? Gente, é uma coisa que eu aprendi, eu levo para a vida. A técnica do sanduíche. Quando você precisa confrontar alguém, quando você precisa dizer alguma coisa desagradável para alguém, corrigir alguém, não vai na lata. Dizer, cara, tu está errado aqui em fazer isso. Porque se você vai na lata, o que acontece? A pessoa se fecha. A técnica do sanduíche diz, você começa elogiando a pessoa. Acha alguma coisa para elogiar, e sempre tem a coisa para elogiar. Depois de elogiado, você faz a correção. E depois, no final, você acha mais alguma coisa para elogiar. Né? Diz assim, olha, eu sei que... começa dizendo, olha, você é uma pessoa dedicada, eu estou vendo isso, você se importa com isso. Mas esse ponto aqui poderia melhorar. Mas eu te admiro muito pelo que você está fazendo. Percebe? Diferente do que chegar, você está errado, cara, você não sabe fazer as coisas direito. Escuta o que eu te digo. A técnica do sanduíche. Coloca aquilo que você precisa dizer que é meio indigesto no meio das coisas boas. Cara, isso faz uma diferença nos relacionamentos, experimenta isso. E mais ou menos isso que eu vejo que Paulo estava usando aqui. E eu acho que isso, inclusive, tem a ver com os frutos do Espírito, que Paulo vai colocar em outros lugares, como amabilidade, bondade, falar as coisas de um jeito bom. Mas Paulo usa essa brecha que havia na cultura dos atenienses, o altar ao Deus desconhecido. E olha só, pensa comigo, né? Que inusitado que eles tinham, no meio de mais de 3.000 altares, um altar dedicado ao Deus que eles não conheciam. Consegue perceber o medo que eles tinham dos deuses? Tipo, o medo de esquecer algum Deus, então vamos até fazer um altar aqui para um Deus que eventualmente a gente não conhece, para dizer que todos estão contemplados. Tamanho medo batia no coração daqueles homens das suas divindades. Inclusive conta a história de que certa vez, uns 6 séculos antes, mais ou menos, Atenas havia passado por uma praga, e eles já tinham feito sacrifício para todos os deuses possíveis para aplacar a ira deles, para acabar com aquela praga, e nada resolvia, até que alguém teve a ideia, bom, só pode ser essa praga porque a gente está esquecendo de adorar algum deus. Então, a partir disso, se levantou o altar ao Deus desconhecido para adorar todos os deuses e se livrar de todas as pragas. Essa era a ideia. E Paulo usa essa brecha do altar ao Deus desconhecido para anunciar ao Deus conhecido, ao Deus da Bíblia. Sabe, parece que Paulo percebe o anseio que representava aquele Deus desconhecido para aqueles homens. Parece que Paulo olha o anseio do coração daquelas pessoas, mesmo no meio daquela idolatria, e por isso apresenta a resposta que pode acalmar o coração, que pode dar um novo rumo, o Deus em Jesus Cristo. Estratégico, Paulo admiro. Versículo 24 e 25, ele vai dizer, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Agora se percebe como a teologia do apóstolo Paulo difere da teologia dos atenienses, dos gregos, dizendo esse Deus que eu anuncio não é um Deus que precisa ser adorado, é um Deus que fez todas as coisas, ou seja, ele é aquele princípio soberano que vem antes de todas as coisas. Eu imagino que deve ter ferido um pouquinho eles quando diz, esse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, e atrás dele justamente estava a figura do Partemon, sabe, aquela
coisa gigantesca feita para os deuses. Não, eu estou anunciando um Deus que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Inclusive, eu tenho um pouco de resistência quando alguém diz assim: vamos no culto lá na casa de Deus? Como assim casa de Deus? Deus mora ali? O Deus que eu conheço não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele habita em nós. Nem é servido por mãos humanas. Sabe, eu tenho uma certa restrição quando as pessoas dizem: eu vou lá no culto para servir a Deus. Como assim? Você vai no culto para servir a Deus? Como se Deus precisasse de alguma coisa? Não, a gente vem no culto para ser servido por Deus e pela sua palavra. Percebe como é diferente essa teologia? Não é servido por mãos humanas, pois Ele mesmo é quem dá vida a todos. Ele é quem nos serve, nós é que dependemos dEle. Puxa, que baita aula de teologia essa do Paulo nesse discurso, né? Que maravilha, que questiona inclusive a forma como a gente pensa a respeito de Deus. Versículo 26 a 28 diz: de um só homem fez todas as nações que habitam sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, olha só essa palavra, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Ou seja, Paulo aqui está dizendo, não é ele que fez, não são os deuses que fizeram todas as coisas, é Ele, esse Deus que fez. Ou seja, os tempos estabelecidos não é por conta das horas que vocês acreditam, das deusas horas, mas é de Deus que fez tudo isso. Você percebe aqui o tapa de luva de pelica que Paulo dá aqui? Quando diz que o fato do ser humano ser criado, ser humano ter criado deuses, e diz: esse não é criado por seres humanos, não é criado por mãos humanas. E ele está dizendo, a gente vai de alguma forma tentando achar, e Paulo está dizendo, os deuses que nós criamos são uma tentativa, tateando, como se uma tentativa cega de tentar buscar a Deus. Mas é o contrário, é Deus que se revela para nós, Paulo está dizendo. Que maravilha perceber essa inversão dessa dinâmica, é libertador. E, inclusive, Paulo aqui cita um poeta grego que a gente não conhece, né, que diz essas palavras, né, que nós estamos dentro dele, porque nele também somos geração. Algum poema Paulo pegou da época, inclusive, para basear aquilo que ele estava falando aqui. E interessante essa palavra, né? Paulo cita esse poeta grego para dizer que nós estamos como que em Deus, sabe? Nós não dominamos sobre ele, nós estamos dentro dele, dependemos dele. E aqui eu imagino a imagem que Paulo está imaginando como aquele bebê que está dentro do ventre de sua mãe. Quando diz, é nele que nós vivemos, nos movemos, existimos. Entende? Quase como uma figura materna de nós dentro de Deus e Deus cuidando de nós. Não é lindo isso? Especialmente para o Dia das Mães, né? Uma figura materna que dizendo, nós estamos dentro de Deus, Ele que cuida de nós. A gente percebe o céu se abrindo quando muda essa compreensão. E eu imagino que aqueles atenienses, ouvindo aquelas palavras, subjugados por tanto serviço pesado, tanto medo dos deuses, de repente sentem aquele alívio de pensar, puxa, é diferente. Aí o versículo 29 e 31, portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, trabalhados pela imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso ressuscitando dos mortos. Sabe, Deus é maior do que a gente pode imaginar. Não dá para imaginar que Deus pode ser entalhado numa pedra, ainda que seja de ouro ou de prata. Ele é maior do que tudo isso. Deus é maior do que a gente consegue imaginar, do que cabe na nossa imaginação e no nosso entendimento. E aqui Paulo chama ao arrependimento, dizendo, voltem para Ele. E o testemunho desse Deus é justamente esse Jesus Cristo, que foi ressuscitado da morte. Só que aí, quando Paulo falou de ressurreição, aí o negócio ficou mais pesado, né? E aí é mais difícil de crer. Acreditar em deuses, eles não tinham problema.
Mas acreditar que Deus ressuscitou Jesus Cristo, aí é mais difícil. Por isso, finalizando no versículo 32 e 4, ele diz: quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram, e outros diziam: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o areopagista, alguém que trabalhava, era do membro dos conselhos ali do Areópago, uma mulher chamada Damares e com ele mais algumas pessoas. Sabe, teve proveito essa pregação de Paulo, mesmo que a maioria zombou ao final dele. E sabe que olhando para esse contexto, eu penso o seguinte, diante dessa pregação de Paulo: ainda bem que esses deuses tão temerosos estão superados, não é mesmo? Pelo menos entre os cristãos estão superados, não é mesmo? Por exemplo, Afrodite, deusa da beleza, do amor, hoje não se adora mais a beleza física, não é mesmo? A forma física, o vigor próprio não é mais adorado hoje, né? O que vocês acham? É só você ir para a academia, né? Um monte de selfie lá. Né? Bem assim, né, Rodrigo? Eu vou na academia. Tu vai? Eu também preciso ir. A deusa Atena, por exemplo, a deusa da sabedoria. Hoje as pessoas não adoram, né, o seu conhecimento racional. Um não acha que sabe mais do que o outro, né? Um não quer impor a sua filosofia para cima do outro, achando que sabe mais do que o outro, né? Seu pensamento positivo. As pessoas não confiam em si mesmas, né, na sua sabedoria. Eros, por exemplo, hoje não é mais adorado, né? Ninguém mais adora a sua sexualidade, o prazer carnal. As pessoas não correm atrás disso hoje, né? O que você acha? Será que Eros ainda é adorado na nossa cultura? Ares, então, o deus da guerra, né, que dá nome ao Areópago, hoje não existem mais guerras, não é mais o poder bélico que manda no mundo, não é mais a força bruta de um sobre o outro que manda no mundo. Ares não tem mais poder no nosso mundo hoje, né? O que você acha? A gente não tenta se impor sobre os outros, né? Será que é assim? Principalmente no trânsito, não é? Às vezes parece que esse Deus Ares volta para dentro da gente, né? Eu mesmo ontem fiz uma que... Não sei se eu conto. Será que eu conto? Vocês vão me julgar, né? Mas tudo bem, podem julgar. Porque eu mesmo fiquei pensando, eu não sei se naquele momento eu estava obedecendo a Deus ou estava obedecendo a Ares ou sei lá o quê. Estava subindo ali na João Colim, no cruzamento com a Benjamin, aí daqui a pouco abriu a sinaleira, eu demorei a arrancar o carro e o cara atrás de mim já buzinando, e no que arrancou já passou para a pista do lado, me xingando e não sei o quê. Eu fiz para ele assim, ó. Eu não xinguei ele de volta, eu mandei um beijinho para ele. E agora? Foi conciliação ou provocação da minha parte isso? Depois me lembro de cortar isso do vídeo, tá? Já pode ficar na transmissão. Sabe, você está assistindo, desculpa, tá? Sabe, esses deuses são perspicazes. Eles sempre, de novo, parece que voltam dentro da gente. Parece que, de alguma forma, inclusive, às vezes eles voltam mascarados do Deus cristão. Não é verdade? Voltam, inclusive, mascarados do Deus cristão. Observa com atenção por aí as teologias ditas cristãs que populam aí no nosso mundo. Quem dita as suas ênfases de tantas teologias que tem por aí? Tenta discernir quais são os espíritos, quais são os deuses que estão por trás de muitos púlpitos, de muitos vídeos que circulam por aí na internet sob o título de cristãos. Sabe, quando eu falo de Deus aqui, acho que você já entendeu, Deus é aquele princípio que comanda as nossas atitudes e aquilo que a gente faz. Qual é o Deus que está por trás de tudo isso? E sabe, eu acho que desde sempre, o maior falso Deus,
o maior ídolo, o maior antideus, digamos assim. Sabe qual é? Os atenienses diriam que seria Zeus, mas eu digo que é aquele que habita o nosso próprio coração. Talvez Zeus seja aquilo que a gente chama de egoísmo. Talvez no passado ele mesmo criou os seus próprios deuses, e talvez hoje ele tenta moldar aquilo que nós chamamos de Deus, para sempre de novo voltar os nossos anseios e os nossos desejos a comandar a nossa vida. Sabe, quer tirar a prova se o que você adora é Deus mesmo, ou se você tem uma versão personalizada de Deus? Sabe como é que faz para tirar a prova disso? 2 perguntas. Depende como você responder essas perguntas. A primeira pergunta é: o que o teu Deus te diz está fundamentado no todo da Bíblia? Antigo e Novo Testamento? O que o teu Deus te diz vem da Bíblia, mas do todo da Bíblia, tá? Não é um versículo. O que ele te diz está fundamentado na Bíblia? Outra pergunta, outro filtro. Nos últimos 2 meses, o que o teu Deus te disse também te corrigiu ou só te enalteceu? Também te disciplinou ou só te elogiou? Também te exortou ou só te elogiou? Pensa aí. Nos últimos meses, o que esse Deus te disse foi só te engrandecer? Ou também te corrigiu, também te pôs no teu lugar, também te disse o que você precisava fazer mesmo quando você não queria fazer? Sabe, o Deus da Bíblia é um Deus que nos ama, sim. E justamente por isso ele também exorta, corrige e disciplina. Se isso não está acontecendo, muito provavelmente você está adorando uma versão personalizada de Deus e não o Deus da Bíblia. Aliás, esses dias eu vi uma coisa que eu fiquei chocado. Vocês sabiam que agora inventaram um aplicativo de celular que você pode conversar com Jesus via vídeo? Sério? É um aplicativo de inteligência artificial, onde você paga, claro, percebe o Deus que está por trás, onde você paga, e aí você tem uns minutos de conversa com Jesus, e lá aparece uma figura, obviamente inteligência artificial, respondendo as suas perguntas. A inteligência artificial sempre vai te elogiar, sempre vai te enaltecer, e as pessoas caem nisso. Eu não acredito. Que versão mais personalizada de Deus. Sabe, o Deus da Bíblia nos ama, e por isso ele também nos corrige. É um Deus que te chama para uma vida diferente dos padrões dos deuses desse mundo. Ele te chama para uma vida ética, para o cuidado com o mundo, com a criação, para o cuidado contigo e com o próximo. E isso muda tudo. Por isso a minha reflexão nesse dia é: não caia na idolatria dos deuses personalizados do nosso mundo, mesmo que muitos sejam apresentados com a máscara de cristãos. Olha para o Deus da Bíblia, deixa Ele moldar a tua vida, corrigir o que precisa ser corrigido, e a partir dali é que você vai trilhar o melhor caminho. Amém.